Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana, uma vez mais, impactada pelos acontecimentos no Médio Oriente, por Jerome Powell, por Donald Trump e ainda por uma agenda económica com alguns pontos de interesse. Começamos pelo Médio Oriente, começamos pelos acontecimentos no Médio Oriente, isto depois de uma inesperada escalada com a entrada dos Estados Unidos em cena no conflito entre o Irão e Israel. Também houve um inesperado abrandamento destas tensões e desta escalada no conflito, com os Estados Unidos, após os Estados Unidos terem desferido o golpe no Irão e o Irão responder com alguma contenção, acabou por haver um cessar-fogo que tem vindo a durar, que durou praticamente toda a semana, levando um abrandamento nas tensões entre o Irão e Israel e em todo o Médio Oriente de uma forma geral. Por outro lado, tivemos Jerome Powell, que foi a audições ao Congresso, perante tanto a Câmara de Representantes como do Senado, onde foi uma vez mais reiterar a sua narrativa de cautela relativamente a cortes precoces na taxa de juros, isto enquanto não tiver mais certezas dadas pelos dados relativamente a que a inflação não vá voltar a aquecer. No entanto, acabou por deixar a porta aberta a um corte prematuro de taxas de juros, caso os dados acabem por fornecer indicações de que a inflação está a continuar a cair e que, por outro lado, vemos o mercado de trabalho também ele mesmo a arrefecer. Isto numa altura em que tivemos inúmeros discursos por parte de representantes da Reserva Federal dos Estados Unidos, grande parte deles alinhados nesta narrativa cautelosa de Jerome Powell, mas onde começam a ouvir-se algumas vozes dissidentes que apontam para a possibilidade de vermos cortes de taxa de juros mais rápidos, nomeadamente já no mês de julho, isto de alguma forma em linha com aquilo que Donald Trump tem vindo ultimamente a pedir e mais uma vez esta semana voltou a fazê-lo, voltou também a atacar ferozmente, eu diria, Jerome Powell e a Reserva Federal dos Estados Unidos. Continuam a vir notícias na possibilidade de haver aqui assim uma nomeação mais cedo do que é normal por parte de um novo presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, isto para continuar a pressionar de alguma forma a tentativa de forçar um corte de taxa de juros por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Claro que isto tem riscos, um dos riscos foi alguma pressão que os mercados acabaram por levar o dólar norte-americano. Isto numa semana onde tivemos também aqui uns dados económicos de alguma forma interessantes. Os investidores estavam a olhar primeiro e principalmente para os dados da atividade económica privada, os PMIs, que na Europa vieram um pouco abaixo do esperado, já nos Estados Unidos vieram um pouco acima do esperado. Tivemos também ainda dados de inflação, que na Europa acabou por ser ligeiramente acima, tivemos os dados de inflação em França e em Espanha. Nos Estados Unidos tivemos o Core PCE Price Index, ou seja, a medida preferida do Fed para a inflação, que veio um pouco acima do esperado, 0,2%, em termos anuais de 2,6 para 2,7, portanto acima do esperado. Isto acabaria por dar aqui assim razão à tal narrativa de Jerome Powell para ser cauteloso nos tais cortes de taxa de juros, mas, entretanto, os dados dos rendimentos pessoais e das despesas pessoais acabaram por vir muito abaixo do esperado, alimentando, uma vez mais, expectativas do mercado para que esses cortes possam vir um pouco mais cedo. Isto numa semana onde ainda tivemos um Banco Central, o Banco do México, que cortou a sua taxa de juros em 50 pontos base. Ora, tudo isto acabou por dar aqui assim um suporte aos mercados acionistas que acabaram por, de uma forma global, estar bastante positivos nesta semana. O Nikkei ganhou aqui, isto foi desde a Ásia até os Estados Unidos, o Nikkei ganhou aqui, foi o que liderou, digamos, os ganhos a nível global, terminou a ganhar esta semana mais de 4%, aqui à volta dos 4,5%. O S&P 500, o índice mais significativo de Wall Street, ganhou à volta de 3,5%, ligeiramente abaixo disso, mas a registrar novos máximos de sempre.
enquanto o Eurostoxx 50 acabou por ganhar esta semana aqui cerca de 1,8%. Isto quando cá em Portugal, o PSI também teve um desempenho bastante razoável, ganhou 1% aqui esta semana, isto numa semana em que, desta vez, a Mota-Engil acabou por dar aqui suporte ao índice nacional, com ganhos acima dos 6%, em que, por outro lado, tivemos o Navigator, em que foi o título que mais perdeu durante esta semana e perdeu aqui, sim, cerca de 2,4%. Isto quando no mercado cambial tivemos a tal situação que eu já referi anteriormente, ou seja, pressões sobre o dólar, e o dólar caiu esta semana aqui cerca de 1,2%, 1,3%, com o índice do dólar, o DXY, a registrar novos mínimos dos últimos 3, 4 anos. Já exatamente o que aconteceu com o euro-dólar foi o inverso, ou seja, o euro-dólar ganhou aqui, foi para máximos dos últimos 4 anos aproximadamente. O euro-dólar fez um máximo acima de 1,17. Isto, portanto, o tal máximo de cerca de 4 anos. Por outro lado, outra das divisas que mais ganhou esta semana foi exatamente o franco suíço, em que o dólar suíço chegou a negociar abaixo dos 0,80, o que já não acontecia há mais de uma década. Também a ganhar fortemente face ao dólar tivemos a libra, com o cable acima de 1,37, também um máximo de quase 3 anos, 4 anos, enquanto o dólar-iene teve, o iene teve ganhos mais comedidos, em que o dólar-iene continua aqui assim a negociar ligeiramente abaixo dos 145. Dos mercados emergentes tivemos a lira turca a destacar-se pela negativa, contra o euro perdeu aqui à volta de 2,5%, registrou uma vez mais um novo mínimo de sempre, um novo máximo deste par do euro lira turca. Pela positiva, tivemos o peso mexicano, que apesar do seu Banco Central ter cortado taxas de juros, ainda assim o peso mexicano ganhou face ao dólar aqui cerca de 1,8%. No mercado de commodities, com as tensões no Médio Oriente a abrandarem, acabou e o cessar-fogo a manter-se, acabou por aumentar, digamos, neste caso, aumentar a confiança dos investidores de que não vai haver uma disrupção, nomeadamente nos mercados petrolíferos, e isto levou de imediato os preços do petróleo a caírem basicamente aquilo que ganharam desde o início da crise no Médio Oriente, com a situação entre o Israel e o Irão. E o Brent caiu aqui à volta de 12%, WTI à volta de 13%, isto são perdas semanais que já não se verificavam desde 2022, portanto 3, 4 anos, que as maiores perdas semanais destes últimos 3, 4 anos. Por outro lado, com o sentimento de risco no mercado também a aumentar, apesar do dólar ter também perdido, o ouro acabou por também esta semana recuar aqui cerca de 3%. A semana que vai começar é uma semana que provavelmente vamos ter novamente as tarifas como o foco dos mercados. Vamos ter também um fórum do Banco Central Europeu, de bancos centrais, aqui assim em Sintra, e uma agenda económica bastante preenchida. Isto numa semana em que vamos ter o Dia da Independência nos Estados Unidos, o 4 de julho, e portanto vamos ter aqui assim uma semana mais curta. De facto, as tarifas, o limite para os tais 90 dias que Donald Trump tinha dado de suspensão de tarifas estão quase a terminar. Estes últimos dias, esta semana, antes disso acontecer, provavelmente vamos ver quais serão os acordos que vão aparecer. Para já, Donald Trump, no final da semana, acabou por ameaçar, de alguma forma, começar a enviar as notificações formais de quanto é que vão ficar as taxas, caso não sejam conseguidos acordos, e, de alguma forma, houve aqui assim algum crispar de relações com ameaças logo no final, mesmo no final da semana, com o Canadá e de alguma forma com a União Europeia. Isso vai certamente impactar aqui o sentimento de mercado durante esta semana. Durante esta semana, pelo menos nestes primeiros dias, entre 30 de junho e 2 de julho, vamos ter o fórum do BCE em Sintra, de bancos centrais, onde vamos ter um sem número
responsáveis de bancos centrais, responsáveis máximos de bancos centrais. Vai lá estar Jerome Powell, Christine Lagarde, obviamente, Kazuo Ueda, Andrew Bailey. Bom, são muitos, são grande parte dos responsáveis máximos dos bancos centrais irão lá estar, vão haver uma série de intervenções, vão provavelmente haver várias entrevistas também, e isso vai provavelmente impactar, vai sair para os mercados e vai impactar, eu creio que provavelmente bem mais os mercados cambiais do que os outros mercados em geral, isto numa altura em que os mercados continuam, digamos, a afinar qual será os cortes de taxa de juros do Banco Central Europeu, se vai haver um esperar durante muito tempo ou se vamos ter já imediatamente mais cortes na taxa de juros ou não. Por outro lado, na Reserva Federal exatamente o inverso, ou seja, se vamos ver se vamos cortar já rapidamente ou se de facto vai continuar a ser protelado no tempo esses cortes de taxa de juros. Eu creio que tudo isto poderemos ter aqui assim algumas indicações durante esta semana e que o mercado vai estar atento e que vai ser provavelmente impactado por essas mesmas notícias. Isto numa altura em que vamos ter uma agenda bastante bem preenchida de dados económicos. Na Europa vamos ter e eu digo só entre aspas, a inflação. Os mercados estão à espera que em termos mensais os preços subam cerca de 0,3%. Isto leva a uma inflação a subir ligeiramente de 1,9% para 2% e de 2,3% para 2,4% no caso da inflação subjacente, ou seja, sem alimentos e sem energia. Já nos Estados Unidos há uma panóplia de números bastante grande. Vamos ter o ISM, vamos ter os JOLTS, as vagas de emprego, vamos ter o emprego privado, o ADP, mas obviamente o mercado está bem atento, é o que vai acontecer com os non-farm payrolls, a divulgação dos números dos non-farm payrolls. E aí que começo por avisar que eles vão sair quinta-feira, não sexta como costume, mas quinta-feira, devido ao feriado de sexta-feira do 4 de julho. Os mercados estão à espera de cerca de 100 a 110 mil novos postos de trabalho e com taxa de desemprego a manter-se nos 4,2%. Estes números são suficientes para que provavelmente o Fed continue a manter a narrativa que tem tido até agora. Bom, e por esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e eu, para mim, cá estarei daqui a uma semana com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!